Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. E hoje aqui conosco, nos nossos estúdios, o vereador Robson Coelho, do PSDB. Prazer tê-lo aqui, vereador. Um abraço ao senhor, à sua equipe, diga-se de passagem, equipe batalhadora está sempre para e passo com o senhor, buscando a solução e buscando alternativas outras para a coletividade itajaiense. Muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite, estar conversando com a coletividade hoje aqui. Tudo bem, vereador? Tudo bem, boa noite, Carlos Antônio, boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Vereador, nós temos aqui uma série de assuntos seus, parlamentares, trabalho parlamentar, que nós queremos conversar e amiudar um pouquinho mais para que a nossa comunidade entenda o seu trabalho, do parlamentar Robson Coelho, mas não sem antes. Há dias atrás foi comemorado 100 dias de governo do Executivo, o prefeito Volney Morastoni. E durante todo esse tempo que a gente faz o Fala Vereador aqui, foi feita essa pergunta a todos os senhores nobres edis. Gostaria de saber da sua análise, esse tempo de 100 dias, esse início de governo, digamos esses 6 meses aí, praticamente, de governo, Volney Morastoni, a sua análise. Olha, os 6 meses de governo, vou até estender um pouquinho. Um pouquinho mais. Esses 100 dias, esses 6 meses de governo. Lógico que algumas coisas boas aconteceram durante esses 6 meses, principalmente na questão de recursos que vieram do governo federal, do governo estadual, e é preciso reconhecer, principalmente na questão do porto, o recurso para o berço 3, os recursos para a dragagem, e isso é preciso reconhecer. Mas o prefeito está muito aquém das expectativas que foram geradas durante o período eleitoral. Se for analisar todas aquelas promessas de campanha que fizeram o prefeito Volney ganhar a eleição, a grande maioria das promessas não foram cumpridas. E a população está cobrando, elas nos cobra enquanto vereador, nos cobra enquanto parlamentar, e a grande maioria das promessas realizadas pelo prefeito não foram cumpridas, e eu tenho sempre lembrado na tribuna dessas promessas, porque a população já está tão descrente com a classe política. A partir do momento que um político faz uma promessa, ganha uma eleição, a população espera que ele cumpra todas essas promessas. Eu tenho, infelizmente, nesses 6 meses foram muitos os escândalos que aconteceram. Eu levantei algumas questões, o nepotismo. Tem várias aqui que nós vamos conversar, vamos amiudar um pouquinho. Nepotismo, foram casos de desvio de função. No momento de crise do transporte público, teve aquela questão do secretário da Saúde, que tinha um motorista particular para levá-lo e buscá-lo todos os dias em Itapema. Tem a nomeação de inúmeros estrangeiros, pessoas sem compromisso nenhum com a nossa cidade, que foram nomeadas apenas com compromisso das eleições do ano que vem. Pessoas que a única coisa que tinham era ser filiadas ao PMDB ou em outros partidos, com o compromisso de apoiar o candidato do prefeito nas eleições do ano que vem. Então essa troca, esse jogo político... A máquina está inchada, vereador? A máquina de Itajaí é a máquina mais inchada do estado de Santa Catarina. Hoje nós temos 36 entre secretarias, autarquias e fundações. Temos municípios muito maiores que os nossos, com a metade do número de secretarias. Nós temos 907 indicações políticas. Dentre cargos comissionados, diretores de escolas, secretários, também é a maior do estado de Santa Catarina. Só para fazer uma análise, Joinville tem o dobro de servidores públicos. Aqui nós temos 6 mil servidores, Joinville tem 12 mil. Tem o dobro da população, e o território muito maior. Tem metade do número de indicados no governo de Joinville. Então, nós estamos na contramão de tudo que está acontecendo na história do país, de redução, de ajuste, Então, é uma crítica que nós estamos fazendo com o prefeito também. O senhor fala que tem lembrado o prefeito, o senhor tem lembrado e muito, porque o senhor tem sido extremamente enfático naquilo que o senhor se refere ao executivo quando faz uso da tribuna. Seria também um viés político? Essas suas críticas, não? Olha, eu tenho buscado lidar com a verdade. A população, como eu falei no início da entrevista, Carla, a população está extremamente desgastada com a classe política. E ela está cobrando mudança. Aqueles políticos que não entenderam que mudou, que não dá mais para fazer política com um jeitinho, como era feito antigamente, vão ficar para trás, infelizmente. Então eu tenho feito uma cobrança, tenho sido bastante crítico também, mas são cobranças de acordo com aquilo que a população espera. O senhor falou a respeito, uma dessas situações, inclusive, foi a questão a questão das
da fila única das vagas nas creches que poderiam, dependendo do número, ser compradas na rede particular e tal? Até o momento parece que não. Olha, engraçado que essa foi uma das grandes promessas do prefeito na campanha, zerar as vagas em creches, zerar a fila de vagas em creches com a compra de vagas em creches particulares. Eu estou vendo a nossa vizinha Balneário Camboriú, já abriu o edital, já está fazendo, e aqui em Itajaí ainda não. Então a população está cobrando. E cadê a compra de vagas em creches particulares? Essa foi uma das grandes promessas do prefeito que não foi cumprida ainda. E o compromisso dele era em 6 meses, já está fazendo isso e ainda não fez. Vereador Robson, uma outra situação diz respeito à questão desta via portuária. Me parece que o prefeito, o senhor lembrou ainda há pouco, que não dá para negar e tem que reconhecer, por exemplo, que nesse tempo de uma crise sem precedentes, uma crise econômica sem precedentes pelo país afora, ele tem tido um bom trânsito em Brasília no que diz respeito à busca de recursos, como essa para o berço 3 e tal. Agora tem essa questão da via portuária, que está se falando que poderá ainda sair. Como é que o senhor vê essa situação aí? Ele pode ainda conseguir essa situação? Olha, a via portuária ela começou lá em 2005. Perfeito. Lá no primeiro governo do prefeito Volney Morastone. Ela é de fundamental importância tanto para a mobilidade urbana quanto para o desenvolvimento e para o crescimento do Porto de Itajaí, para que nós possamos reduzir os custos logísticos. Hoje os caminhões acabam entrando na nossa cidade tendo que dividir o trânsito com o pessoal da bicicleta, com os ônibus, com os carros. Quer dizer, nós teríamos uma via exclusiva para o acesso ao porto, da BR-101 ao Porto de Itajaí. Seria fundamental para o desenvolvimento e crescimento econômico do Porto de Itajaí. E essa situação, porque parece que veio agora dinheiro para a bacia de evolução, tem para a dragagem, para o berço 3. Qual é essa diferença do berço 3 e o 4 ali? Não é praticamente a mesma obra? Olha, são 3 obras que estão em andamento. 2 em andamento e uma deve iniciar na próxima semana. Nós temos a obra da bacia de evolução que iniciou no governo passado, essa primeira etapa da obra para conseguirmos a entrada de navios de 335 metros de comprimento, atendendo uma tendência da navegação mundial. Essa obra está prevista para concluir em abril do ano que vem. A segunda obra de importância aqui para Itajaí é a dragagem. Desde daquelas chuvas de 2015, né, onde teve o assoreamento do canal do rio de uma maneira geral, nós precisávamos fazer essa dragagem. Então está sendo feita a dragagem para 14 metros, também atendendo, né, as embarcações que conseguem carregar mais carga aqui em Itajaí. E uma outra obra importante é a obra do berço 3 e berço 4, que eles são públicos e encontram-se inoperantes há muitos anos. A tendência, a previsão, de acordo com o prefeito, o superintendente do Porto, que as obras do berço 3 ela deve estar concluída em novembro desse ano e a obra do berço 4 no primeiro semestre do ano que vem. Vereador, bem, se isso começar este ano, possivelmente o ano que vem nós possamos ter então em operação o berço 3 e o 4. São quantos metros ali de berço, nós 3 e o 4, vereador? Nós temos aproximadamente 1 quilômetro de cais. Ao todo? Aproximadamente 530 metros eles já estão arrendados à iniciativa privada para a IPM Terminals e os outros 400 e tantos metros eles ainda são públicos, provavelmente praticamente a metade deve ser passado em determinado momento para a iniciativa privada também. Todas essas obras são importantes para Itajaí, mas o mais importante de tudo, eu sempre tenho dito, que é a prorrogação do contrato da IPM Terminais. Nós falamos da maior empresa do mundo, o maior armador do mundo. Se o senhor me permitir, nós vamos a um rápido intervalo e no retorno estaremos conversando sobre essa situação. Inclusive foi motivo de audiência pública já e o senhor vem batendo nessa tecla há muito tempo a questão da renovação desse contrato com a IPM. Parece que agora tem notícias positivas a respeito de Brasília permitindo. O senhor pode falar sobre isso? Isso, tem um decreto 9.048. Olha aí. Nós voltamos já conversando com o vereador Robson Coelho, do PSDB, sobre essas situações do nosso município, também sobre o seu trabalho parlamentar, então. Um instante só, a gente já volta. Obrigado pela sintonia conosco, com a TV Câmara e o Fala Vereador de hoje. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo.
É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Meus amigos, estamos de volta com o programa Fala Vereador, aqui conosco o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, finalzinho do último bloco, o senhor falava sobre a questão de um decreto que permite a renovação desse contrato com a EPM Terminals. O que está faltando? Explica um pouquinho esse contrato para a gente. Olha, o atual contrato da EPM Terminals, ele vence em 2023, né? Vence os 25 anos de contrato. A empresa ela gostaria de ter a prorrogação, gostaria de ter a garantia que continuaria em Itajaí para continuar fazendo investimentos, porque o empresário ele precisa ter uma garantia para continuar investindo. Essa prorrogação eles não conseguiram, já estão tentando há 6 anos em Brasília a garantia dessa prorrogação para já iniciar os investimentos. Pois não. Até para a questão da amortização dos investimentos, por exemplo, um equipamento, um portâneo, custa milhões, quase 30 milhões de reais. Não tem como, é uma empresa privada que visa lucro. Justamente, né? É pouco tempo para fazer a amortização desses investimentos. Então o decreto 9.048, que há cerca de 45 dias que foi publicado lá em Brasília, ele permite mais tranquilidade, né, dá mais segurança jurídica para quem quer investir no setor. Isso, eu acredito que graças a esse decreto, nos próximos meses nós devemos ter a prorrogação em definitivo da EPM Terminals. Essa é a situação para o Porto de Itajaí voltar a ser o porto que era? Porque assim, hoje o poder público, infelizmente, ele não tem esse tipo de recurso, não tem esse recurso para investir. Esses recursos estão na mão da iniciativa privada. Hoje o grupo EPM Terminals ele tem um compromisso de investir 175 milhões de reais num primeiro momento. Na compra de equipamentos, na desapropriação de áreas, no aumento da retroárea do porto. E esse recurso, infelizmente, o poder público não tem, por isso que nós precisamos fazer as parcerias público-privada, e é importante, até porque eles têm a carga, né? A Maersk é a maior empresa do mundo, né? Do grupo da IPM Terminals, eles têm vários navios. Nós voltaríamos com isso, ter essa movimentação grande como tínhamos, vereador? Olha, eu não sei quando o programa vai ao ar, mas nós estamos numa expectativa muito grande, na próxima semana, no mês de julho, da retomada da linha Ásia. É uma negociação que está sendo feita pelo grupo IPM Terminals. Caso eles consigam esse contrato, seriam 4 mil containers a mais por mês. Hoje nós estamos movimentando em média 10 mil, ou seja, o fechamento dessa linha nos possibilitaria no mínimo 40% de aumento na movimentação de cargas. E atrás de uma situação vem outra, a partir do momento que apresentarmos, digamos, tarifas condizentes. Nós temos, e isso é cantado em verso e prosa no mundo inteiro, a qualidade da mão de obra do Porto de Itajaí, do nosso porto, não é, vereador? E isso nos ajuda sobremaneira. Atrás de uma situação dessa vem outra e mais outra e tal. E acaba com uma outra situação do carregamento de soja, vereador? Olha, a questão da soja, nós fizemos uma audiência aqui no mês de março desse ano, uma audiência pública para tratar dos berços 3 e 4, né, que são públicos, e a possível ocupação desses berços com a carga granel, com a soja. A audiência foi bem clara, a população não quer a soja aqui em Itajaí. Na última semana eu estive com o superintendente do Porto, estivemos com o prefeito de Itajaí, Volney, e ficou bem claro, né, ele já está convencido que a carga a granel ela não virá para Itajaí. Então a audiência, por mais que o prefeito tenha descaracterizado em determinado momento a nossa audiência, o superintendente do Porto, Marcelos, foi enfático dizendo que a granel não virá para Itajaí, esse tipo de movimentação. Acaba com aquele pesadelo, pois não? Você tinha falado com relação à mão de obra, que nós temos a melhor mão de obra do Brasil. Eu falo com muita propriedade porque eu vim dali. Eu sou trabalhador portuário também, e dentre os estivadores, arrumadores, conferentes, trabalhadores de bloco, consertadores, vigias portuários, nós temos pessoal muito qualificado para movimentar essas cargas aqui em Itajaí. Vereador, até a data de hoje, o senhor apresentou 314 proposituras. Entre indicações, requerimentos e 29 projetos de lei. Praticamente todos seguem em tramitação aqui nesta Casa de Leis, né? O único aprovado até então é um projeto de emenda à lei orgânica que aparece ou que acresce
valores de transparência e controle social para combater a corrupção. O senhor acha que esse tipo de iniciativa contribuiu na prática? É um projeto que foi aprovado há cerca de um mês e espero que contribua muito, né? Hoje que a população quer a obra na sua rua, quer a ponte, quer o asfalto, mas ela quer que seja tudo feito com muita transparência, né? Que o dinheiro público seja zelado pelo Executivo Municipal. Então o projeto é justamente para buscar a transparência, o controle dos gastos públicos e a divulgação também desses gastos. Hoje existe uma questão muito complicada. Realmente nós temos um portal da transparência, mas nós temos que facilitar cada vez mais as informações para o itajaiense, para que ele possa ter acesso às informações, para que ele possa saber quanto foi gasto, como foi gasto, quem gastou, o tempo de que foi daquela obra. Isso é uma forma de democratizar cada vez mais as informações com relação aos gastos públicos e com o gasto do nosso dinheiro, que é o dinheiro público. Fala-se muito no país inteiro em transparência, a palavra da moda é transparência e tal, mas de repente tem determinados sites, determinados portais e tal, que para você chegar lá, não é, vereador? Eu gosto quando o senhor se refere, por exemplo, à facilidade de acessar esse portal de transparência, porque existem muitos. É uma estrada sem fim, você não consegue chegar para saber as coisas. Acho que esse projeto vai contribuir muito para a nossa sociedade com relação, principalmente, como o senhor disse, às questões do dinheiro da coletividade, que na verdade é o dinheiro da comunidade que circula no município. É o nosso dinheiro. Né? É o dinheiro do povo e tal, que cada um hoje... e perante as redes sociais hoje, perante a facilidade da tecnologia, o povo tem direito de saber, de dar um clique e saber onde é que está indo o dinheiro dele. Em São Paulo tem o impostômetro, não tem? Sim, impostômetro. E que contribui sobremaneira, porque as pessoas elas procuram saber e procuram discutir e conversar a esse respeito. Vereador, entre os projetos que o senhor apresentou até agora, alguns merecem destaque, né? Como lei que proíbe o nepotismo. O senhor entrou e colocou essa situação nesta Casa de Leis. Por que, vereador? O nepotismo é uma prática criminosa, que infelizmente aconteceu durante o governo do prefeito Volney Morastone. Eu entrei no Ministério Público, sim, promovemos uma ação lá no Ministério Público. Vários casos já foram reconhecidos, o prefeito acabou reconhecendo, voltando atrás, fazendo algumas demissões, e outros ainda está aguardando o parecer do Ministério Público. Acredito que nas próximas semanas nós tenhamos alguma novidade. Mas contratar parente dentro de serviço público, além de ser um ato ilegal, é um ato imoral. Não é aquilo que a sociedade espera de um prefeito, de um vice-prefeito. O que a sociedade espera justamente é mais transparência nessas contratações. Outra situação diz respeito ao parcelamento do ITBI. Eu acho que isso era uma situação que a sociedade ansiava. Esse é um projeto que eu acompanhei em Blumenau. Acompanhei com o prefeito Napoleão em Blumenau. Hoje nós temos uma discussão muito grande aqui nessa casa, porque nós aprovamos um projeto aqui do ITBI, justamente para que esses valores sejam cobrados de acordo com o contrato ou, no máximo, de acordo com o valor venal daquele que tiver mais em conta para a prefeitura. Ele, infelizmente, foi aprovado aqui nessa casa por todos os vereadores, mas foi vetado pelo prefeito. Nós deveremos votar a derrubada desse veto na próxima semana. E baseado nesse projeto, eu também estou propondo o parcelamento. Porque tem muita gente que quer pagar, mas não tem a facilidade do pagamento. O Blumenau fez uma campanha e arrecadou milhões de reais. Uma espécie de um refis nesse sentido. Uma espécie de um refis, porque esse imposto é pago à vista, no ato. Então tem muita gente, eu acompanhei um estudo que existem aproximadamente 50 milhões de reais fora hoje na cidade. Que poderiam estar no cofre. Que poderiam estar nos cofres públicos. Então nós precisamos primeiro cobrar de forma mais justa, que é a questão da cobrança por contrato, e depois também fazer o parcelamento desse imposto. Dar a chance, não é? Da mesma forma que é feito com o IPTU, por exemplo. Sim, senhor. Você consegue parcelar. Esta é a questão do ITBI. Mas também teve uma outra situação que soou como destaque, que é a ficha limpa municipal. No que consiste a ficha limpa municipal, vereador? É justamente para evitar que pessoas que não sejam idôneas, eles ocupem cargos comissionados dentro da prefeitura.
Eu, por exemplo, como todos os vereadores eleitos, nós tivemos que passar pelo crivo da Justiça Eleitoral para a nossa candidatura ser aprovada. Então, nós tivemos que levar toda a documentação, os antecedentes criminais, tu não pode ter condenação na Justiça 8 anos anteriores, e aí nós queremos levar esses mesmos critérios para os cargos comissionados na Prefeitura de Itajaí. A lista de documentações e tal para o eleitoral dos senhores quando propõem uma candidatura é bastante grande. E o senhor quer que isso também passe a ser para o trabalhador. Sim, todos aqueles critérios, todas as certidões, por todos os comissionados da Prefeitura. Perfeito. Nós vamos, o senhor me permite, mais um rápido intervalo, nós voltamos na sequência, ainda conversando com o vereador Robson Coelho, do PSDB, no nosso Fala Vereador de hoje. Até já. A ouvidoria é sua voz na Câmara de Vereadores de Itajaí. Ela está aqui para defender os interesses do povo, orientando, respondendo com clareza e, acima de tudo, assegurando os direitos do cidadão. Por isso, na hora de dar sugestões, pedir informações ou reivindicações, é só ligar 0800 648 3040. Fale com a ouvidoria e exerça sua cidadania. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, voltamos com o nosso programa Fala Vereador para o último bloco, hoje conversando com o vereador Robson Coelho, do PSDB. Vereador, teve um projeto voltado às agentes de atividade em educação que confundiu, ou pessoas se confundiram aí, principalmente aquelas do próprio setor. A proposta do senhor, que acabou sendo encaminhada como anteprojeto de lei, através de uma indicação, é para alterar o grupo funcional das agentes de atividade em educação. Mas isso é diferente de alterar a nomenclatura de agentes para professores. Dá para o senhor explicar isso para a gente? Essa mudança de nomenclatura das agentes de atividade em educação e de atividade em educação especial, a mudança de nomenclatura passando elas para professor, essa foi uma promessa do prefeito Volney Morastone e não será cumprida. Não será cumprida pelo prefeito Volney, foi apenas uma promessa visando ganhar a eleição. Essa não será cumprida. A proposta que eu fiz e encaminhei para o prefeito é mudar o grupo funcional. O que seria? Hoje as agentes, tanto as agentes e as agentes de atividade de educação especial, elas fazem um grupo funcional e nós queremos que incluir a palavra técnico funcional no grupo ocupacional delas. Para quê? Para possibilitar essas profissionais, desde que tenham formação em pedagogia, possam atuar em outro município, desde que a carga seja compatível. Infelizmente, hoje elas estão tendo que optar entre um município ou outro. Ou seja, tem profissionais que são concursadas aqui em Itajaí e são concursadas em Navegantes. Perfeito. E não podem trabalhar nos dois municípios por uma questão jurídica. E para corrigir essa questão jurídica, nós estamos incluindo apenas a palavra técnico. Dessa forma, o judiciário entende que elas poderiam trabalhar. Até porque a função de agente é uma função técnica. Elas precisam estar qualificadas, precisam passar por uma faculdade. Né? Então, essa é a única mudança que eu fiz. Não propus a mudança de nomenclatura passando para professor. Para professor, não é isso. Não é isso. Essa foi uma promessa do prefeito Volney durante o período eleitoral que, infelizmente, ele não vai cumprir. Vereador, o senhor recentemente concluiu o mestrado em Engenharia de Transportes pela Universidade Federal de Santa Catarina. E estudar, claro que sempre é muito bom. Eleva o nível do conhecimento, consequentemente, o próprio debate dessa casa, vereador. O tema do mestrado é bem específico, mas sua área de formação foi comércio exterior. Como é que foi concluir esse mestrado com um tema tão específico e que não está ligado, na verdade, à sua formação? No começo eu achei que era uma loucura, as pessoas diziam que era uma loucura. Eu sou formado em comércio exterior, tenho a pós-graduação sempre na área de comércio exterior e também na área de produção. E quando surgiu a oportunidade de entrar nesse mestrado, que era um mestrado em engenharia, que não tem nada a ver com a minha formação, eu tive muita dificuldade até para acompanhar os engenheiros, né? Porque num grupo de 40 eu era o único que não era engenheiro. Então tive um trabalho muito maior, tive que estudar muito mais com os outros para poder acompanhar. Mas fiquei muito feliz de ter concluído depois de 2 anos e meio de muito estudo, muito sacrifício, e espero dar continuidade com um doutorado, e eu acho importante. Vai para frente a coisa. Vou para frente.
Acho importante, sou professor também, eu não estou lecionando esse ano, mas lecionei durante 5 anos na Escola Técnica Tupi, na Sociesc de Joinville, e agora pretendo retornar com a conclusão do mestrado. Transporte público em Itajaí, vereador. Esse programa foi gravado de forma anterior, então nós tivemos na última segunda-feira até uma audiência pública a respeito. É uma pedra no sapato, tanto do prefeito como das autoridades, dos senhores vereadores e principalmente da população. Fala-se muito na questão de 2 empresas, 3 empresas, agora já não é mais isso, porque pode acontecer de falir 2 ou 3 empresas, enfim. Os senhores têm uma comissão parlamentar especial que estudou durante bastante tempo a situação do transporte público em Itajaí. Afinal, chegou-se a alguma conclusão, vereador? A conclusão que nós chegamos é que o Poder Executivo está muito atrasado. Esse é um grande problema de Itajaí hoje. É um problema de muitos municípios, mas quem sofre é o usuário e, consequentemente, o comerciante sofre, a cidade deixa de arrecadar porque não consegue fazer esse deslocamento de maneira pontual. Existem muitos problemas, não é uma questão fácil de se resolver, mas nós conversamos, a nossa comissão permanente especial de transporte aqui da Câmara de Vereadores teve uma audiência com o prefeito municipal e é preciso deixar bem claro para a população que tem essa expectativa de um novo edital, que de acordo com o Poder Executivo, esse novo edital só deve sair no final de 2018. Isso de acordo com informações passadas pelo prefeito. Do ano que vem. Do final do ano que vem. Até lá, o que o prefeito, que o Executivo pode conseguir é um contrato emergencial. Da mesma forma que foi feito em Blumenau. Mas o novo edital de licitação, de acordo com o Poder Executivo, nós não concordamos, só no segundo semestre de 2018, se tudo der certo. Por quê, Carlos Antônio? A Prefeitura está para contratar um estudo do Laboratório de Transporte de Florianópolis, onde eu fiz o meu mestrado, inclusive, e esse estudo demora 1 ano. É onde nós achamos que o prefeito se perdeu, porque ele teve os 3 meses da transição e nós já estamos entrando no 6º mês e esse estudo já deveria ter sido contratado. Porque um estudo de 12 meses, quanto antes você fizer, melhor, para que você possa fazer o novo edital. Mas nós já estamos no mês de julho de 2017 e até agora esse contrato ainda não foi feito. Eu já ouvi o senhor, demais nobres edis aqui nessa Casa de Leis, falarem também sobre a questão desse edital que tem que ser muito bem feito. Se não for assim, passa uma melhor situação do transporte público de Itajaí por esse edital. É isso, vereador? O estudo é fundamental. Nós precisamos realmente estudar bem a nossa cidade para fazer um edital. E a feitura dele. É importante lembrar que o edital que hoje segura a empresa, ela foi feita de maneira errada. Inclusive, o prefeito Vonei responde na Justiça, foi feito no outro mandato dele. O que é que a Justiça considerou? Que foi feito um edital direcionado para a empresa coletiva na época. Então o problema iniciou lá no governo dele. Infelizmente, o prefeito Jandir, durante os 8 anos, acabou não resolvendo o problema e o problema persiste aqui em Itajaí. Nós concordamos que tem que ter uma empresa, tem que ser feito um estudo, mas esse estudo já era para ter sido contratado. Porque quanto mais demorar, mais tempo vai demorar para ser feito esse novo edital de licitação. Claro, aí se vai 1 ano pós-eleição e mais 1 ano para a feitura do edital. Depois, mais quanto tempo para a publicação? Carlos Antônio, eu vou te fazer uma previsão. Até porque nós não podemos criar expectativas na população, perfeito, nós temos que falar a verdade. Exato. Eu acredito que ou sai no final do ano que vem, pós as eleições, porque nós temos eleição ano que vem, que é quando o estudo vai estar sendo terminado. Um ano eleitoral ou tremendo. Início de 2019. Infelizmente, essa é a previsão, baseado naquilo que o prefeito nos informou e baseado nesse atraso com o poder público para contratar uma nova empresa. Vereador, tem um outro assunto que eu já vi e já ouvi o senhor conversando também com outros edis e com grande parcela da população que vem aqui, o senhor batendo papo e tal, a preocupação com a questão da segurança da nossa cidade, que também, obviamente, todos sabemos, não é uma peculiaridade nossa, é o país inteiro nessa situação, mas Itajaí está crescendo esses índices nefastos a respeito da segurança, dia a dia um monte de homicídio, um monte enfim, de tragédias acontecendo com as famílias aqui em Itajaí. E é uma preocupação do senhor.
Guarda Armada, o que o senhor acha? Qual é a sua análise? Eu sempre defendi a Guarda Armada aqui em Itajaí e seria leviano se eu não defendesse agora, porque o prefeito não foi o prefeito que eu apoiei. Eu concordo que a Guarda Armada deva ser implantada aqui em Itajaí. Nós temos um problema sério de segurança pública. Agora, ao mesmo tempo, isso vai aumentar um custo enorme no nosso orçamento. Agora, acredito também que o investimento tem que ser feito na base, Carlos Antônio. Se você for analisar que foram feitos cortes, por exemplo, de bolsas de estudo, para aqueles jovens carentes aqui em Itajaí, foi feito cortes em Bolsa Atleta, então jovens carentes que precisavam daquela bolsa para poder fazer um esporte. O desenvolvimento de praças nos municípios, nós temos bairros extremamente populosos, por exemplo, como Santa Regina, que não tem uma praça para as crianças brincarem, isso tudo acaba fomentando a criminalidade aqui em Itajaí. Então, sou a favor da Guarda Armada, mas só a Guarda Armada não irá resolver, precisa outras ações do poder público. Essas ações passariam exatamente por questões sociais, porque nós temos um índice extremo e grave da questão do tráfico de drogas na nossa região e que passa por dentro da nossa cidade, vereador. É outro problema que precisa ser tratado. Na porta das escolas. Na porta, infelizmente, o traficante está esperando na porta das escolas, porque nós não temos segurança na porta das escolas. Então é um problema grave e espero que nós possamos, no mínimo, amenizar esse problema nesses próximos 4 anos. 6 meses de trabalho, praticamente 6 meses de trabalho. Ficou alguma coisa que o vereador Robson gostaria de ter apresentado como trabalho parlamentar nesta Casa de Leis? Ou o senhor se dá por satisfeito com esses números apresentados aqui? E vê bem, eu vou repetir os números aqui, são 314 proposituras, entre indicações e requerimentos. 29 projetos de lei. O senhor está satisfeito com a produção do parlamentar Robson? Eu não estou contente com a forma, com a burocracia como é tratado o serviço público. Infelizmente, os projetos demoram muito para ser analisados, demoram muito para ser votado e isso me preocupa bastante. Nós precisamos reduzir esses prazos, diminuir a burocracia tanto no executivo quanto no legislativo. As coisas são muito demoradas. Projetos que eu apresentei, você falou do projeto nepotismo, eu apresentei no mês de janeiro e ainda não foi votado. Ainda encontros nas comissões, quando está perto... A maioria está aqui em tramitação. Aqui. Quando está perto para ser votado, vai lá, alguém apresenta uma emenda para... Que é aquelas estratégias do governo por um projeto, que é um projeto importante, mas é um projeto que vem da oposição para não ser votado. Infelizmente é uma estratégia que prejudica a população, não o Robson vereador. Robson deputado ano que vem? Não tem essa pretensão, pretendo cumprir os 4 anos do meu mandato, ainda é cedo. Ainda é cedo, vereador? Preciso me afirmar como vereador primeiro, eu acho que eu não lançaria uma candidatura apenas por lançar, o meu partido deverá lançar candidato a deputado aqui na nossa cidade e provavelmente deverá ser a Ana Carolina, que foi candidata a prefeito pelo PSTB. E eu ainda estou começando, tenho muito que aprender ainda e, como eu te falei, eu preciso me afirmar como vereador. Preciso aprender bastante para depois dar um salto maior. Vereador, tantas seriam as outras matérias para discutirmos, nós vamos conversando nos outros programas da TV Câmara, bem como com relação ao nosso jornalismo, outros programas da TV. Obrigado ao senhor, foi um prazer tê-lo aqui, que o senhor tenha sempre muita saúde, com essa vitalidade de trabalho, buscando junto com a sua equipe, parabéns à sua equipe também que lhe acompanha, buscando essa qualidade de vida que a gente de Itajaí merece, que as pessoas buscam, que as pessoas anseiam demais. Obrigado ao senhor por hoje, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, vereador Robson. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e aproveito o espaço para me colocar à disposição de todos os itajaienses, gabinete 209 na Câmara de Vereadores, estou à disposição e vamos lutar para aquilo que é certo. Muito obrigado, boa noite ao senhor. Boa noite. Ao senhor e à senhora que esteve conosco até o presente momento, é sempre motivo de satisfação tê-los aqui com a gente. Obrigado, amigos, obrigado ao senhor, à senhora. Hoje, aqui nos estúdios, no Fala Vereador, o vereador do PSDB, Robson Coelho. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.